Boas tardes, boa noite. Benvidos a esta edición das Xornadas de Mesturas. Eu son Antonio Moroño, son decano do Colexio de Arquitectos de Galicia e veño en vir a aprender e veño en vir a agradecer aos organizadores que durante estas últimas edicións están levando esa xestión académica e de pulo de organizativo de primeiras, do arranque, mezclado con moitas outras iniciativas culturais alrededor dos colexios de arquitectos, os que teño que agradecer tanto aos compañeiros de Pontevedra, de Jorge como a Tiago do outro lado da raya. Tamén dar benvida aos compañeiros e irmãos da Orden dos Arquitectos de Portugal, en concreto da sección regional norte, onde foron as mesturas o ano pasado, con esa nova sede que tamén tuvemos oportunidade de ir coñecer. Decía agradecer a oportunidade de aprender, agradecer ás delegacións, primeiro da provincia de Pontevedra, Vigo e Pontevedra, e tamén a delegación de Ourense do Colexio de Arquitectos este impulso de organizar e de ver para diante a xornadas como estas. Nada máis que pasarlle a palabra tanto a esa organización e xestión como ao presidente da delegación de Pontevedra, que é o que vai facer a presentación dos compañeiros ou dos arquitectos que veñen hoxe, que confeso, como lles dixen ahora na entrada, como estaba dicindo, tanto a Mar e a Rui e a Enrique, que eu coñezo a súa obra, de hoxe mismo, de ver que xente temos, e poñerme a pasar a tarde, e de feito cheguei tan pelado de tempo porque pasou máis tempo do que eu pensaba mirando proxectos na internet. Entón, con esas disculpas e agradecementos, pasarlle a palabra nada máis a Manuel para que presente a xornada. Bueno, eu vou ler porque non teño preparado nada. Entón, buenas tardes a todas y todos. Hoy, 9 de noviembre, inauguramos la tercera edición de los Encontros Internacionais de Arquitectura Galicia-Portugal Mesturas. Hace 2 años comenzamos aquí mismo, en el Museo de Pontevedra, la primera edición de este ciclo de arquitectura, en la que arquitectos o equipos de arquitectos de Galicia y Portugal nos expusieron sus obras. El año pasado se reprodujo la segunda edición de las Mesturas en la sede de la sección regional norte de la Orden de los Arquitectos de Portugal en la ciudad de Porto, con la presencia de arquitectos de nuestra comunidad. La idea concebida por los comisarios de los encuentros, el estudio Santos Mera de Pontevedra y el arquitecto de Braga, Tiago Dovale, nace con la intención de interrelacionar las arquitecturas de ambas orillas del Miño, con el intercambio de experiencias de profesionales lusos en Galicia y viceversa. Galicia y Portugal son 2 entornos culturales muy próximos. Son territorios con un pasado y cultura comunes, donde este tipo de experiencias sin duda contribuyen a dar conocimiento y a poner en valor los trabajos que los profesionales de la mejor arquitectura que se está desarrollando ahora mismo en estos 2 territorios. Durante el día de hoy expondrán sus obras el estudio de paredes de Coura, Space Works, formado por los arquitectos Enrique Marquis y Rui Diniz, y posteriormente el arquitecto Mario Sesqueira, del estudio de Braga, Azo. Finalizaremos la jornada con un coloquio. El próximo jueves, 16 de noviembre, en Ourense, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, nos presentarán su obra los estudios Cereija Fontes y Correia Ragazzi. Y para cerrar los encuentros, el próximo 23 de noviembre en Vigo, en la delegación del COAG, en la Rúa Doutor Cadaval, finalizaremos con las ponencias del arquitecto Nuno Valentín y otra del arquitecto José Mateus, del estudio ARX. Por último, agradecer al Museo de Pontevedra la cesión de este espacio, en particular a su director, Carlos Valle, a nuestro patrocinador, la empresa Desarrolla, sin la que hoy, sin duda, no podríamos realizar esta jornada, y en particular a su delegado en Pontevedra, don Javier Casais. Asimismo, y en nombre de las 3 delegaciones de Vigo, Ourense y Pontevedra, agradecer a la sección regional norte de la Orden dos Arquitectos de Portugal por la colaboración y coorganización de estas mesturas. Y por último, como no, agradecer a los comisarios de los encuentros, a los arquitectos gallegos José Jorge Santos y José Carlos Mera, de Santos Mera Arquitectura, y al arquitecto portugués don Tiago Dovale, porque han hecho posible una nueva edición de estas mesturas, esperando que siga habiendo muchas más y que a continuación
Le cederé la palabra a José Jorge Santos para que nos haga una presentación más pormenorizada de los ponentes. Y nada más, simplemente desearos que disfrutemos todos de esta jornada. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Solo me gustaría agradecer otra vez más a las delegaciones de Pontevedra y Vigo del colegio que iniciaron hace 2 años estas mesturas, también a la Orden de Arquitectos de Portugal, a la Sección Regional Norte, a la Delegación de Ourense, que se incorpora en esta edición, que siguen apostando por estas jornadas de intercambio entre arquitectos de Galicia y Portugal, este intercambio anual que permite también que se visibilice la arquitectura que se hace a ambos lados del Miño. En esta jornada tenemos 2 estudios, 2 estudios de arquitectos bastante jóvenes. Por un lado tenemos a Spaceworkers, un estudio de paredes cerca de Porto, fundado en 2007 por Rui Diniz y Enrique Márquez. Ambos son arquitectos por la Universidad de Lusíada de Porto y en pocos años de funcionamiento del estudio han hecho una arquitectura muy contemporánea, de formas muy limpias pero muy potentes, que con proyectos como su centro de información de la Ruta del Románico en Paredes, a Casa de San Bade y más recientemente la Casa Cabo da Vila, que recibieron varios premios internacionales de arquitectura. Y por otro lado tenemos a Mario Sequeira, que fundó el estudio Azo en Braga también en el 2007, con una arquitectura en cierta manera muy innovadora, muy creativa, que ya tiene una importante proyección internacional, especialmente con una obra pequeña, que es la imagen de Mesturas de este año, o Pombal, que ha sido publicada en numerosos medios especializados por todo el mundo. Y sin más, os dejo con Rui e con Enrique. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português. O meu nome é Henrique Marques. Sou um dos arquitetos responsáveis pela Spaceworkers, juntamente com o Rui. Vamos falar em português porque certamente que se tentássemos espanhol iria correr mal. O nosso espanhol não é muito bom. Bom, nós preparamos hoje a nossa conferência. Nós decidimos explicar o nosso percurso profissional e decidimos escolher para o tema desta conferência o lugar e o contexto como uma oportunidade para gerar arquitetura, na medida em que gostaríamos de partilhar convosco a história do nosso ateliê, de como começou, onde começou e, de alguma forma, podermos explicar o porquê de desenvolvermos a nossa arquitetura desta forma. Bom, o Onde é Fácil, nós somos o ateliê de Portugal, situado no norte de Portugal, numa pequena cidade chamada Paredes. É uma cidade que dista sensivelmente 25 km do Porto, portanto uma cidade fora do grande centro urbano. E nós decidimos, é uma cidade com um contexto rural muito forte, há uma zona que vive muito ainda da sua ruralidade, e nós decidimos que o nosso escritório deveria ser lá, porque é a nossa cidade natal, é a cidade onde nós os dois nascemos, e gostávamos de desenvolver a arquitetura a partir dessa cidade para o resto do mundo, que era esse o nosso pensamento quando criamos o escritório, e daí decidimos criar um escritório num contexto rural. Quando vos falo que o nosso escritório tem um contexto rural, localiza-se num contexto rural, falo mesmo a sério. Este é o principal acesso ao nosso escritório, um sítio que temos que separar os carros para poder passar, e que nota-se bem a sua identidade rural, esta não organização, este caos urbano, digamos assim, e esta casa que vem aqui, que não é muito bonita, é precisamente o nosso escritório. Esta é a porta de entrada do nosso escritório. Portanto, temos o escritório numa casa feita por um desenhador,
que em Portugal até há bem pouco tempo os desenhadores eram os reis e senhores de desenvolver projetos. Os arquitetos não são propriamente umas figuras muito valorizadas em Portugal, e eu julgo que isso é transversal em todo lado. E talvez por isso nós estamos rodeados por um imenso caos urbano, e estes são alguns dos melhores exemplos de arquitetura em paredes. Quando forem à nossa cidade, é esta a imagem que podem ver, ou algo semelhante a isto, ou isto, ou um acesso alternativo ao nosso escritório, isto. Portanto, parece que é fácil fazermos arquitetura. Aqui qualquer coisa que possamos fazer vai ser melhor do que isto, pelo menos achamos nós. Ou do que isto. Bom, mas como dizia Saramago, o caos é uma ordem por decifrar e, portanto, se por um lado temos aqueles maus exemplos, felizmente ainda temos muitos espaços livres que valem a pena preservar, que valem a pena salvaguardar, e temos vivemos numa zona onde ainda há muita a ideia de que toda a gente quer ter a sua casa individual, quer ter a sua vivenda, não num prédio, mas numa casa individual, grande ou pequena, e sempre com um bocadinho de terreno. E isso permite-nos pensar que temos que desenvolver arquitetura em harmonia com esta envolvente e com este caráter rural, de forma a salvaguardá-lo e valorizá-lo. Bom, estando nós em Paredes, inevitavelmente o nosso escritório começa com alguns trabalhos para familiares e amigos, e depois começa a proliferar. Todos os trabalhos vão trazendo novos trabalhos e começam a proliferar as nossas áreas de intervenção, de tal forma que nos primeiros 10 anos de escritório, basicamente 90% da nossa produção arquitetónica restringe-se a uma área de influência de 15 km. E agora, finalmente, passado 10 anos, estamos a conseguir alargar isto para os 30 km, que é uma grande vitória. Bom, nesse sentido, e para perceberem um bocadinho o percurso do escritório, nós trouxemos alguns projetos que gostaríamos de partilhar convosco, sendo que o primeiro projeto é precisamente o primeiro projeto de escritório. Este foi o projeto que não o trouxemos por ser um projeto espetacular, nada disso, mas porque foi este projeto que deu origem ao escritório. Foi o primeiro projeto de escritório, foi a partir daqui que nós decidimos criar os Space Workers, e foi efetivamente a nossa primeira grande dor de cabeça. Tínhamos acabado a faculdade, estávamos cheios de vontade de fazer coisas, e portanto este foi o primeiro projeto num terreno que está aí assinalado e que tem uma visão, com esta panorâmica que queríamos valorizar, e o cliente também. Era um lote de terreno que se situava no cabeço de um loteamento, e esta era a primeira casa a ser construída de todo este loteamento. E nós quisemos ir buscar quando chegámos ali não tínhamos nenhuma referência, quisemos ir buscar alguma fonte de inspiração para a qual, que na altura sentíamos necessidade de agarrar-nos a essa fonte de inspiração. Então depois, como vivemos numa zona muito rural, e exemplos destes acontecem muitas vezes, que são estes celeiros, estes armazéns de cereal, digamos assim, nós fomos tentar perseguir um bocado esta ideia de algo que tem uma base, que tem um elemento de pilotis transparente, e depois um outro volume um bocadinho mais monolítico, que protege as pessoas, que protege o cereal, e nós queríamos fazer esse paralelismo para a casa como uma base monolítica, uma zona de pilotis transparente que encerra a zona social, e depois a zona mais fechada que protege o bem essencial, que é a família, e que seriam aqui a zona dos quartos. Essa tripartição que vos falava também é visível mais ou menos quer no programa funcional da casa, quer também nas plantas. Percebe-se aqui um programa funcional no nível da rua, no nível da base, bastante mais encerrado, com a zona de garagem e zonas de transição, arrumos, um pequeno ginásio e uma zona de piscina. Depois o nível social no piso intermédio, bastante mais aberto, bastante mais de planta mais livre, com duas zonas de estar, zona de jantar e cozinha. E depois a zona dos quartos,
bastante mais encerrada e com um caráter bastante mais privativo. Contudo, este cliente, além de querer esta tripartição clara das funções, queria também algumas situações de relação entre pisos e, nesse sentido, fizemos aqui algumas propostas de pé direitos duplos que tentam, de alguma forma, potenciar a relação da sala com as zonas dos quartos e também sempre daqui iremos ver mais à frente a relação que este piso será mais transparente com o piso enterrado da piscina. Bom, aqui percebe-se exatamente essa ideia desta relação de pé direito duplo. Esta é uma casa que, curiosamente, ainda está assim. Passaram 5 anos e o cliente ainda não tem móveis aqui dentro. Portanto, é algo que se perde um bocadinho a noção de escala, mas o cliente ainda está a pensar como é que vai modular a casa, porque, entretanto, teve uns miúdos e agora montou aqui umas balizas de futebol e os miúdos jogam futebol aqui nesta sala. Este será a transição para o piso superior. E aqui uma imagem da zona da sala de jantar. Bom, a piscina era um elemento que o cliente sempre quis ter, mas queria que fosse simultaneamente a zona mais encerrada da casa, mais privada da casa, longe dos olhares indiscretos dos vizinhos, mas queria também que fosse uma zona com bastante sol, bastante luz, e nós, para atendermos a esses desejos, a solução que lhe propusemos foi criar uma piscina completamente protegida por esta base, que encerra, a rua está daquele lado e, portanto, fica bastante mais protegida, e a piscina entraria dentro da casa, estabelecendo uma relação direta com uma sala de apoio que tem deste lado e, ao mesmo tempo, garantindo essa privacidade que o cliente queria e potenciando a relação entre pisos, um bocado à imagem do que acontece no seu interior. Aqui percebe-se bem esta relação da piscina que entra para o interior da casa e a relação que estes 3 pisos poderão estabelecer. Mais umas imagens aqui da noite e aqui julgo que se percebe bem a ideia de ter este volume mais fechado, sobre um volume bastante leve, que é a zona pública, e a base bastante escura, negra, que seria a base do projeto. Bom, o segundo projeto que vos queremos apresentar é um projeto que para nós é muito importante, para nós enquanto ateliê. Foi um projeto que tem uma história bastante caricata. Ele chegou ao nosso escritório pelo cliente, mas não para fazer uma casa, mas sim para fazer o projeto de execução, o projeto executivo desta casa. O cliente tinha uma casa, tinha um projeto já aprovado na Câmara, com, julgo, 7 anos à data, e desafiou-nos para fazer o projeto de execução. Bom, fomos ao terreno. O terreno, quando chegamos, era uma quinta com 3 hectares, com este aspecto, com uma vegetação bastante curiosa e bastante densa. E o cliente, quando nos começou a explicar o que é que pretendia para a casa, chegámos à conclusão que o projeto que ele tinha desenvolvido, que é este que vocês veem aqui a amarelo, não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que o cliente nos tinha transmitido que necessitava e que gostava de ter. Nesse sentido, nós desafiamos o cliente, depois também o arquiteto, ou no caso a arquiteta que fez a primeira versão do projeto, não estava com disponibilidade para trabalhar neste projeto, nem para refazê-lo, então nós propusemos reformular completamente o projeto numa semana e esta foi a maquete da apresentação do projeto que fizemos. Propusemos um volume bastante mais regular, porque o cliente era obcecado por medidas regulares e por esta ideia volumétrica de um paralelepípedo, que era tudo que ele não tinha nesta primeira versão, e desenvolvemos um projeto completamente novo, alicerçado naquilo que nós discutimos com o cliente, e o cliente embarcou na loucura e deu-nos carta branca para desenvolver o projeto e seguir com esta nossa ideia para a frente. Bom, e felizmente que assim foi. Este foi o resultado final. Portanto, temos o tal volume puro que o cliente também queria, que ele era bastante obcecado por esta ideia de um volume bastante geométrico, de betão, e portanto nós tivemos que manter essas premissas. E é um volume que se encerra bastante para o lado norte. Portanto, esta é a chegada
principal à casa, é um volume bastante mais opaco, austero, que de alguma forma ajuda-nos a criar alguma privacidade a toda a atividade da casa, a toda a parte pública da casa. É um volume a qual se acede por uma grande rampa de acesso que se pretende, que usamos a Scorten, que pretendemos que enferruje, que envelheça com o tempo, e acede-se por este grande vazio, que é o único buraco da fachada norte e que nos permite, quando chegarmos, fazer aqui um ponto de paragem neste alçado norte e permitir este atravessamento para o interior da casa. Por oposição, este é o acesso principal, portanto, é tal ideia de zona mais protegida e privativa, por oposição ao alçado sul, que é uma zona bastante mais aberta, com uma relação muito maior com a envolvente e com o terreno, os 3 hectares de terreno que nós queríamos potenciar o seu uso e a sua vista. Do lado oposto à entrada, desenvolve-se a área social da casa, com uma piscina que se relaciona também, é uma piscina sem fim que se relaciona com o envolvente, e todo este espaço se pode fundir num único elemento, numa única utilização. A ideia da casa surge também, a localização da casa surge apoiada na maior plataforma que já existia no terreno. O terreno tem estas plataformas, estes socalcos, que vão percorrendo todo o terreno, e nós aproveitamos o maior socalco para implantar a casa e também permitir um acesso de nível à cota da rua. Portanto, a casa surge aqui precisamente por isso, sempre com a ideia de tentar preservar ao máximo o número das árvores existentes, e conseguimos, isso foi conseguido esse objetivo, porque para nós era importante toda esta relação com a natureza e que não queríamos mesmo de todo estragar. Funcionalmente, a casa desenvolve-se em 2 níveis. O primeiro nível, que é um nível semi-enterrado, recebe a garagem, um pequeno hall de entrada, lavandaria, uma sala de vídeo, um ginásio e a zona técnica. No piso de cima, vemos aqui a rampa que dá acesso à entrada principal, que vos mostrava há pouco, a sala comum, a cozinha e depois a zona dos quartos, sendo terminando aqui com a suíte neste lado. O interior da casa, por oposição ao exterior, é um interior bastante transparente e bastante luminoso, que era uma das coisas também que nós queríamos transmitir com a arquitetura e que o cliente também perseguia na sua ideia de casa. Portanto, há esta relação constante com o envolvente, com a vegetação que vocês conseguem ver aqui, este verde, e há também este pátio que acompanha a zona de entrada e também nos introduz aqui uma luz interessante nesta sala e que nos faz também a filtragem do que é a área social da área privativa da casa, que é do outro lado do pátio, que é precisamente esta imagem que se vê aqui. O interior é um interior bastante simples, bastante minimalista, diria. Todo ele, esta é uma imagem da suíte principal, onde aqui teremos a casa de banho, que é este espaço aqui, e a zona do quarto, mais à frente, com a zona de vestir na entrada do quarto. Este projeto também para nós foi importante porque queríamos que ele durante a noite, a casa durante a noite, como está num terreno com 3 hectares, pudesse ser uma espécie de candeeiro gigante deste espaço, um elemento que pontua a paisagem noturna da quinta, para essa expressão, e trabalhamos toda a parte lumínica para reforçar as linhas geométricas que tínhamos no alçado e que para nós parecia-nos importante de alguma forma preservar e de alguma forma destacar durante a noite. E esta é uma das imagens noturnas. E agora, para terminar, colocamos aqui um pequeno pormenor, porque foi precisamente por isto que o cliente nos procurou, por causa desta nossa obsessão também pelo detalhe, que é algo bastante português, bastante comum aos arquitetos portugueses, e que de alguma forma permitiu-nos desenvolver este projeto através destes pormenores construtivos e desta ideia dos arquitetos poder ser uma mais-valia para a construção e deu-nos essa oportunidade de desenvolver este projeto que para nós foi mesmo bastante importante para o nosso ateliê. Ora, boa tarde, agora é a minha vez.
Os projetos que eu vou apresentar agora marcam de certa forma também um ponto, não diria um ponto de viragem no escritório, mas uma outra abordagem que tem a ver com a encomenda pública. Este é o Centro de Informação da Rota do Românico, portanto foi um dos primeiros projetos públicos, foi mesmo o primeiro projeto público que nós tivemos, projeto e obra concretizada, porque entretanto isto passa-se em 2012, portanto ainda estávamos ali com a crise bastante instalada, os anteriores projetos públicos infelizmente ficaram todos na gaveta, não foram construídos, e este foi o projeto que nos deu a oportunidade de vê-lo executado. Portanto, é um projeto que, de certa forma, para nós tem um significado especial, portanto, é no centro da nossa cidade, num dos edifícios mais emblemáticos da cidade, era numa antiga escola primária, datada do século XIX, e a nossa intervenção é precisamente neste edifício, na parte de trás da escola, que era o antigo ginásio dessa escola. Portanto, era um edifício que foi sempre muito desvalorizado, portanto, teve sempre funções de arrecadação, zona de arrumos, estava bastante marcado por intervenções anteriores, e nós, de alguma forma, com a nossa intervenção, quisemos devolver este edifício à cidade. Quisemos o edifício que estava bastante desvalorizado, quisemos que as pessoas tivessem acesso ao edifício e ter a percepção da dimensão e da escala que o edifício teve e da importância que teve à época. Portanto, com isso, o nosso programa era um programa muito simples. Isto pretendia ser um ponto de início de viagem na Rota do Românico. Portanto, os visitantes da Rota do Românico chegariam a este espaço e aqui recolhiam informações para percorrerem uma série de rotas que passam por diferentes monumentos do território, que eu vou explicar isso um bocadinho melhor no próximo projeto. Mas pronto, o nosso programa incidia essencialmente num pequeno auditório e numa zona de acolhimento ao visitante. Portanto, como a nossa intenção foi sempre devolver este edifício à cidade e também preservar a sua identidade, a nossa ideia assentou em termos um volume central pousado no interior da nossa pré-existência, que replicava de alguma forma a geometria existente e não tocava nem nas paredes nem no teto desse mesmo volume, e destacava-se da parte existente através da cor. Portanto, a nível de planta, o que temos é uma grande praça central que recebe o visitante, e essa praça, que se pretende que seja um lugar de difusão, recolhe os visitantes que vão entrar aqui neste pequeno auditório e também as pessoas que vierem aqui a este helpdesk e pequena loja de venda de merchandising da Rota do Românico. Em torno do nosso edifício temos aqui uma espécie de deambulatório onde podem ocorrer diversas exposições e por aí fora. Portanto, isto é um pouco a imagem da entrada. Portanto, somos recebidos nesta grande praça. O auditório tem a particularidade de se poder expandir com estas portas. Podemos abrir e o espaço pode-se ampliar, ou seja, estamos num ambiente mais intimista no interior do auditório, ou então abrimos as portas e podemos ter aqui mais pessoas na parte exterior. E isto é um pouco o aspecto que o edifício tem no interior, ou seja, a forma como ele replica a geometria existente e permite que os visitantes percorram em toda a sua extensão. Aqui também havia uma outra questão, que era, um dia mais tarde, se o edifício voltasse a mudar de funções, nós não queríamos que a nossa intervenção deixasse também marcas. Portanto, optamos por uma construção toda em aço leve. Portanto, facilmente conseguimos desmontar estas duas caixas, retirar isto e manter a arquitetura inicial do edifício intacta. Estas imagens acho que são bastante elucidativas da forma como a nossa intervenção respeita a pré-existência, apesar de replicar a sua forma, o respeito que teve pelo facto de não tocar e o facto de termos também tudo com a mesma cor, acaba quase por transformar a nossa intervenção num elemento bastante silencioso.
isto é o aspecto do edifício pelo exterior, em que aqui, pronto, aqui não tivemos intervenção nenhuma, tentamos ao máximo manter a traça do edifício. O próximo projeto vem um bocadinho no seguimento deste, portanto, com a relação que se estabeleceu com esta entidade, que é a Rota do Românico, fomos desafiados a elaborar o projeto do Centro de Interpretação do Românico. Portanto, é um edifício que pretende ser o edifício âncora da Rota do Românico na região. Portanto, é aqui que se vai contar a história da Rota do Românico e é aqui que vão ficar sediados também os serviços da Rota do Românico. A Rota do Românico é uma instituição, portanto, faz parte de um conjunto de municípios da região do Sousa e Tâmega, que é responsável pela conservação, salvaguarda e valorização de 52 monumentos espalhados por várias cidades. Monumentos esses com cariz militar, religioso e civil. Portanto, e o local que foi escolhido para a implementação do nosso edifício foi na Vila de Lousada. Portanto, uma oportunidade que para nós agarramos com unhas e dentes, porque foi a oportunidade de intervirmos num tecido urbano consolidado, mas numa zona de expansão. Portanto, apesar de estarmos aqui no centro da vila, estamos numa das zonas com maior impacto social. Portanto, é uma zona onde há digamos que a parte mais emblemática da vila situa-se aqui, que é uma igreja. O nosso terreno fica fica ali naquele ponto. Temos aqui uma via de atravessamento, uma das principais vias de atravessamento da vila, e temos em frente ao nosso edifício uma das principais praças onde se desenvolvem imensas atividades ao longo de todo o ano. Portanto, era um desafio enorme trabalhar a cabeça daquela praça e sabíamos de antemão que o nosso edifício ia ter uma grande presença e uma grande responsabilidade em todo o desenvolvimento urbanístico que daí iria surgir. E precisamente um desses grandes desafios foi o facto de, quando começamos o projeto, sabíamos de antemão que o nosso edifício não podia ter traseiras. Portanto, sabíamos que tínhamos uma frente para resolver para esta praça, mas sabíamos que aqui atrás a cidade iria crescer para aqui. Portanto, o nosso edifício iria ter que se relacionar também com esta nova ala da cidade. Portanto, era para nós ponto assente que não queríamos que o nosso edifício fosse uma barreira, ou seja, que não queríamos que ele se limitasse a fazer a relação com a praça e com a igreja que temos à Cota Alta, mas queríamos que, pelo contrário, que fosse um elemento de transição, que permitisse que a cidade crescesse e passasse por ele quase sem se sentir. Portanto, posto isso, e pegando em todos os elementos geradores da arquitetura do românico na nossa região, a forma que nós encontramos de resolver todos esses problemas foi esta que aqui vemos. Isto foi a nossa primeira maquete de apresentação de trabalho ao promotor, portanto, em que aqui a nossa ideia assentou, acima de tudo, em transpor um desses elementos da arquitetura do românico na nossa região, ou seja, a diversidade dentro da unidade. Ou seja, apesar dos edifícios do românico na nossa região serem de diversos tipos, desde a arquitetura militar, civil e religiosa, serem bastante diferentes entre eles, há sempre um elemento comum em que nós conseguimos fazer uma ponte e percebermos claramente que aquele edifício se insere dentro da arquitetura do românico. E pronto, com isso foi o que nós tentamos também com os nossos volumes, ou seja, com o nosso programa. Nós criamos 7 volumes de betão que se vão relacionando entre si. Todos eles têm geometrias e alturas e são todos diferentes entre si. O único ponto comum é a sua materialidade, que é o betão, e no seu interstício criam-nos uma espécie de um claustro que nós entendemos como uma rua medieval que vai conduzindo os visitantes depois no seu interior. Portanto, esta fotografia aérea aqui já exemplifica um pouco a tal ideia de transição que nós pretendíamos entre a zona consolidada da vila e a nova zona que vai crescer aqui, ou seja, não queríamos claramente colocar aqui um retângulo, um quadrado, ou seja, queríamos alguma coisa que não tivesse uma forma muito definida e que permitisse precisamente esta fluidez
do espaço urbano. A nível programático, o edifício distribui-se ao longo de 4 pisos, sendo que apenas o piso resto-chão é o piso onde o público tem acesso. Num piso enterrado temos uma zona de arquivo e uma zona de garagem. Este piso, ao nível da rua, portanto, a própria geometria do edifício faz o convite ao visitante. O primeiro volume é o volume onde é recebido o visitante e depois é encaminhado. E é encaminhado para os outros 6 volumes, onde vamos contando a história do românico na região, começando pela zona do território, os poderes instituídos, sala do românico, uma sala onde vamos recriar um estaleiro medieval, sala da cor, uma sala dedicada às intervenções no património e depois terminamos aqui com um pequeno auditório, uma pequena biblioteca. Na parte traseira do edifício temos aqui a entrada de serviço, portanto uma entrada dedicada apenas aos funcionários, que depois se distribuem ao longo de 2 pisos, numa zona de trabalho em open space e uma zona de administração no último piso. E estes 2 volumes são a exceção e são os volumes que têm 2 aberturas, esta voltada aqui para a rua e esta aqui voltada para o nível de trás. Esta é a única abertura que temos no edifício, portanto, e nós aqui tentamos recriar uma reinterpretação das entradas das igrejas do românico. Portanto, este é um elemento que faz com que qualquer visitante, ao chegar aqui e olhar para o edifício, automaticamente vai relacioná-lo com algo do românico e vai perceber que aqui se vai falar do românico. Aqui um pouco para reforçar aquela questão do edifício não ter propriamente uma traseira definida, ou seja, o facto dos volumes terem alturas que vão variando neste convite ao visitante a percorrê-lo e a explorá-lo. Portanto, isto é a parte de trás do volume da administração com a janela, portanto, e depois a ligação também para o outro lado do edifício. E aqui um pouco o que falava da questão da porta, que aqui é mais visível, portanto aqui há uma clara reinterpretação e uma alusão a este elemento característico da arquitetura do românico na nossa região. Internamente, também sentimos a necessidade, e era para nós um objetivo, que o visitante, ao entrar no nosso edifício, fosse de alguma forma remetido para a arquitetura do românico, ou seja, quer pela escala, quer pela forma, nós gostávamos que a sensação que temos ao entrarmos numa igreja do românico, onde nos sentimos pequenos, gostávamos que aqui o visitante tivesse essa mesma sensação, embora que de uma forma mais depurada, mas queríamos remeter para isso. Não sei se percebe muito bem, mas esta cobertura aqui deste volume tem exatamente esta forma, portanto, e isso vai acontecer um bocadinho em todos os volumes, ou seja, à medida que nós no interior do edifício vamos trocando de espaço, os volumes vão reagindo de formas diferentes e vão reinterpretando diferentes coberturas. A mesma coisa acontece nesta rua central, nesta rua medieval, em que pela própria geometria e disposição dos volumes nós quase nunca lhe conseguimos ver o fim, e vai-nos aguçando a curiosidade a entrarmos dentro dos volumes e a percorrermos o espaço, e tentamos que isso fosse feito da forma mais natural possível. Ou seja, nós queríamos que o visitante, ao percorrer esta rua, não tivesse necessidade de ler uma sinalética a dizer sala 1, sala 2, sala 3. Ou seja, nós gostávamos que isto fosse intuitivo, ao ponto de o visitante, ao sair desta sala, já sabe que tem que entrar nesta, e a seguir vai para aquela e depois vem para esta, e tentamos que isso fosse perceptível através da hierarquia que estes vãos vão tendo. Ou seja, eu quando saio de uma sala, pela hierarquia do vão e pela forma como ele está chanfrado e me convida à entrada, eu vou percebendo que vou passar para esta sala, venho para esta, venho para aqui, e que se calhar esta, pelo facto de ser mais pequena, é a última sala que eu vou entrar, ou se calhar até nem vou entrar porque já nem eu vou conseguir ver quando vier de lá para cá, que o percurso é feito neste sentido. Portanto, outra das coisas que para nós era importante, e isso reforça um bocado a ideia de termos este claustro aqui todo em vidro, é que mesmo estando no interior do edifício, estando nesta rua, nós não queríamos perder a monumentalidade do edifício, ou seja, queríamos que a escala dos volumes fosse sempre um elemento presente no visitante, e o facto desta geometria
ela também com uma forma irregular que, no fundo, acelera-nos um bocadinho a visita dentro do edifício. Queríamos que isso também desse algum ênfase à geometria dos edifícios e tirasse partido dessa forma. No período noturno, essa mesma geometria também é um elemento que nos vai dinamizar e vai conduzir o visitante aqui no interior do espaço. Portanto, aqui são algumas imagens que mostram precisamente esta geometria da cobertura da rua. E aqui vê-se um pouco a ideia que eu falava há bocadinho, ou seja, da ideia das coberturas, dos tetos, que vão reagindo de forma diferente e vão buscando elementos da arquitetura do românico, transportados para aqui de uma forma contemporânea. Portanto, é o que acontece, ou seja, na zona da entrada, naquela sala da ponta e nas outras duas salas intermédias, na zona do bar. Portanto, isto vai acontecendo um pouco por todos os volumes. E aqui vê-se claramente a relação desses elementos. Aqui nesta sala também. Exploramos um bocadinho esta questão da luz indireta, que era um pouco também, acontecia a outra escala no românico, nós aqui também tentamos que isso acontecesse. E depois a preocupação também com toda a parte da iluminação, em que tentamos que a iluminação, no fundo, desse realce aos elementos marcantes do edifício, a questão da entrada do edifício e a marcação das linhas dos volumes. Este esquema é um esquema representativo do que acontece em todos os volumes, desta alusão entre o nosso edifício e a arquitetura do românico. Para finalizar, a Casa Cabo de Vila, que é uma casa feita para um casal jovem que, quando veio ter connosco, deu-nos luz verde para fazermos o que quiséssemos. A única coisa que nos pediu foi para que desenhássemos uma casa que não se parecesse com uma casa, ou seja, eles não queriam uma casa que fosse um cubo, que fosse um retângulo, que fosse um quadrado, queriam uma casa diferente de todas as casas. Portanto, e nós, na primeira visita ao local, o local também ajudou a proporcionar isso. Portanto, é uma espécie de um vale com uma vista para a cidade de Penafiel bastante simpática. Portanto, aqui é a cidade de Penafiel. O acesso principal do terreno é este, portanto, e o terreno fazia esta depressão. Portanto, e a nossa primeira ideia, quando aqui viemos, e foi a ideia que exploramos e que levamos até ao fim do processo, foi precisamente criar aqui um volume que de alguma forma preenchesse o vazio deixado pelo vale, ou seja, queríamos uma casa, não queríamos uma casa que fosse aqui toda direitinha, não, queríamos uma casa com algum dinamismo, que no fundo nos preenchesse e que nos desse continuidade a esta linha que o vale criava aqui. E depois queríamos também que fosse um elemento que refletisse toda a paisagem envolvente. Daí a casa ter estes alçados côncavos e depois a sua materialidade também acabar por andar muito em torno do vidro, porque era uma ideia que nos interessava explorar. E nas nossas reuniões prévias com o cliente, percebendo o seu estilo de vida e o modo como ele gostaria de viver a casa, a nossa primeira planta, portanto, era uma casa que vivia essencialmente da parte social da casa em torno de um grande pátio. Portanto, é uma casa que nós até costumamos brincar e dizer que é uma casa sem fim, porque a partir do momento que entramos aqui na porta conseguimos andar em loop contínuo em torno deste pátio e passar pela zona da cozinha, da sala e por aí fora. Portanto, esta é a geometria final da casa, que eu acho que aqui é mais ou menos perceptível, este preencher que fizemos aqui do vale e a forma como os alçados refletem esta paisagem envolvente. E aqui sim a planta final, onde se percebe a relação do pátio. Portanto, aqui é a cozinha, aqui é a sala de jantar, aqui é a sala de estar. A casa tem esta linha forte, que é uma espécie de muro que nos divide da zona pública da casa para uma zona privada. Portanto, e aqui é onde ficam os dois quartos e a casa de banho partilhada, e o quarto principal da casa com um closet, a zona da cama e a casa de banho. E deste lado temos a zona da garagem com um acesso direto a este miolo da casa. Portanto, a casa materializa-se nestas duas grandes lajes de betão, hormigón em espanhol,
e que depois no seu interstício tem uma parede que nós pretendíamos que fosse um elemento bastante leve. Pretendíamos que fosse um elemento essencialmente em vidro, portanto isto é uma parede de vidro e madeira que se vai abrindo para a paisagem e vai permitindo que a luz invada o espaço interior da casa. Ao entrarmos em casa, gostaríamos, é uma coisa que exploramos bastante, nós gostamos bastante de pátios interiores, ou seja, sentimos sempre a necessidade de termos alguma natureza no interior dos nossos projetos que nos ajuda a organizar a relação entre os espaços e a trazer alguma paz também para o interior. Portanto, como em muitos outros projetos acontecem nossos, este não é exceção, nós ao abrirmos a porta de casa, abrimos a porta de casa diretamente para um espaço verde. Nesta casa em específico, com a vantagem de podermos deambular em torno desse espaço verde e irmos passando pelos espaços nucleares da casa, como sendo a zona da sala de estar, a zona da cozinha, que é duplamente iluminada, ou seja, temos uma relação direta para o exterior e temos também uma relação para este pátio interior, ou seja, a ideia do espaço é, se quisermos fazer aqui uma refeição, podemos pôr aqui uma mesa e usarmos isto também como espaço de estar exterior. Aqui é perceptível esta privacidade que este pátio interior nos dá. Aqui mais uma vez também, que é bastante aberto para a zona mais social da casa, e à medida que nos aproximamos da zona dos quartos, esta madeira vai tomando conta da fachada e vai-nos encerrando, vai-nos criando aqui uma cortina natural para o interior. E este espaço funciona como uma espécie de escritório, zona de estudo dentro da casa, ou seja, apesar de ser o espaço onde acedemos à zona dos quartos, é também um espaço informal de trabalho. Isto é a entrada do quarto principal, um quarto principal que segue um bocadinho a filosofia do resto do projeto, ou seja, não é um quarto que não tem portas no seu interior. A própria hierarquia dos espaços vai-nos definindo os espaços interiores. Nós entramos, temos ali a zona da cama, temos aqui o closet, e depois por trás do closet temos a zona da casa de banho. Tem a imagem da casa à noite. Nós somos obcecados por garagens também, portanto temos sempre um cuidado especial nas garagens. Entendemos que nos dias de hoje a porta de entrada da casa acaba por ser a garagem, porque todos nós chegamos a casa de carro, metemos o carro na garagem e depois entramos para a casa. Portanto, não faz sentido a garagem ser um espaço desqualificado. Portanto, para nós é sempre um local onde nós investimos algum do nosso tempo a pensar de que forma é que podemos receber da melhor maneira possível o visitante. E quando o visitante acaba por ser um carro destes, até dá mais gosto. Esta é uma imagem da vista desde a piscina, da forma como a geometria da casa preenche o tal vale. Aqui temos uma imagem da maquete que fizemos no início e é uma coisa que gostamos sempre de fazer o paralelismo, porque pelo facto de incutirmos bastante rigor na forma como desenvolvemos o projeto de execução, ou seja, permite-nos que as nossas maquetes iniciais da apresentação dos projetos não difiram muito da solução final. E isto depois acaba sempre por ser engraçado para o cliente quando vê a maquete pequenina da casa, quando lhe apresentamos, e depois vê que o resultado final, se não é o mesmo, anda lá muito próximo. E eu agora vou passar aqui um pequeno vídeo da casa que acho que explica, na essência, explica o conceito todo do projeto.
Pronto, e com isto julgo que terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado. Eu queria começar primeiro por agradecer o convite ao Tiago Val e agradecer também ao José toda a organização e a forma afetuosa com que nos convidaram e com que nos orientaram nesta vinda aqui a Pontevedra. Queria também expressar, digamos, a minha, desde miúdo, não é? O meu grande entusiasmo pela Galiza. Sempre gostei muito de vir cá, e hoje é um especial gosto, uma especial honra estar cá a mostrar o nosso trabalho, o nosso ateliê. O nosso ateliê é fundado em 2007, tenho uma equipa muito estável e era mesmo por aí que eu gostava de começar. Gostava de vos mostrar onde trabalhamos. Nós somos de Braga e gostava de vos apresentar a nossa equipa. Durante a apresentação vamos mostrar 3 projetos, uma casa em Braga, em Sotelo, um projeto dentro de outro projeto, que é um pombal que pertence também a uma casa, e uma casa no Bonfim, no Porto. Começando, portanto, como referia, pelo nosso ateliê, portanto, aqui estamos no centro da cidade de Braga, muito próximos da Catedral. Aqui já com a entrada do ateliê, a nossa zona de reuniões, e a equipa, a Sílvia, que faz a parte administrativa, o Luís Sequeira, que é arquiteto, o Jorge está connosco desde o início, arquiteto também, o João Alves, que é arquiteto, a Margarida Oliveira, arquiteta também, e também connosco desde o início o Pedro Soares, que é, para além de arquiteto, é meu amigo já há muitos anos. Portanto, é aqui o nosso espaço de trabalho. Passando para os projetos enunciados. Não, tem que ser aqui, ok. Começamos então por uma casa em Sotelo. Sotelo é uma pequena freguesia de Braga, e que fomos contactados. Já é um projeto que já tem alguns anos. Começou em cerca de 2008, mas entretanto o terreno tinha uns problemas de afetação da área agrícola, foi preciso resolver, portanto estendeu-se no tempo e acabou por só em 2016 estar completamente concluído. Portanto, isto era a pré-existência, existia uma casa em ruínas, uma parede muito rústica, com elementos que não pertencem bem à arquitetura do Minho. Portanto, isto foi tudo, vão ver, foi tudo reinterpretado. Existia aqui uma adega também em ruínas, uma zona de árvores bonita, são cameleiras, tem uma grande magnólia no centro. Aqui o interior da adega, que como edifício nos interessava preservar. E o conceito do projeto está aqui. Vamos ver se eu consigo pôr o vídeo em funcionamento. Ok, pronto. Temos o terreno, temos os acessos,
Temos os edifícios pré-existentes, inclusivamente um pombal. No centro, a árvore mais importante, esta aqui. E depois aquilo que fizemos, portanto, a ampliação da casa, a reconversão do pombal, mantivemos as espécies mais importantes. Já é outro. Ah, não. Ok. Portanto, o espaço central entre edifícios era o ponto-chave do projeto, o que nos interessava, o que lhe dava a essência, o que nos interessava manter. E caracteriza-se pela entrada principal, o acesso à garagem, considerar a grande magnólia, uma magnólia grandiflora que existe no centro, e depois o acesso pedonal à porta de entrada, manter o eixo visual da casa, que se faz através de uma perfuração em vidro, e nisto passemos agora à parte da apresentação. É isso, a seguir, exatamente. Pronto, com isto a obra iniciaram as demolições daquilo que não era interessante, que é o sítio original da casa, que era pouco mais que uma ruína. Construção das fundações, a construção da cave, do sótano em espanhol, certo? A cobertura da cave, todo o piso térreo, que tem um sistema de ventilação em cupolex, onde depois é lançada a laje em betão, e depois começaram-se a betonar as paredes. A própria forma da casa contempla sempre a árvore mãe, a árvore principal do terreno, a que melhor caracteriza o terreno a nível de espécies vegetais. Existe uma pala na garagem que, por ser muito esbelta, por ter muito pouca expressão, teve de ser construída com cabos de pré-esforço para ter uma leitura leve, uma vez que tem cerca de 11 metros de vão. Depois houve o restauro do edifício em frente. Aqui funciona uma piscina interior. Aqui a obra já terminada. Portanto, existe aqui uma transparência relativamente ao exterior. Aqui é de noite, não conseguimos ter a percepção. À direita, a entrada para a garagem, e à esquerda o espaço entre os dois edifícios, onde mantivemos as espécies vegetais. O conceito era deixar os materiais em bruto, portanto o que era betão permanecia natural. Em cima usamos uma pedra da Taíja, uma pedra portuguesa, que tem uma textura muito próxima do betão. E no centro, entre os dois edifícios, entre este novo, onde constitui a casa, e o edifício restaurado, pertencente onde eram as adegas, mantivemos a vegetação praticamente toda que existia. Que são umas camélias, são muito bonitas, têm uma floração muito bonita na primavera, portanto era importante manter. Aqui existe um pátio entre os dois volumes. Este pátio acabou por ser interessante porque foi feito com as pedras que sobraram da obra. Então, isto foi feito
num dia à tarde, em que nos sentamos aqui na parte mais alta do muro e com as pedras fomos fazendo uma composição, quase como uma expressão plástica, né? Isto é um rosto, são os 2 olhos, nariz, as ameias que tiramos da fachada principal acabaram por fazer os dentes, o cabelo, e divertimos-nos aqui um pouco em uma expressão artística, sem grandes preocupações. Aqui dá para ver, portanto, o espaço entre os dois volumes, o restaurado e o novo, a entrada do fundo, e a um nível superior, portanto este nível superior é o nível dos quartos, que é o revestimento da pedra estende-se também no chão. Existia uma preocupação nossa em uniformizar a nível de materiais a proposta, que é visível aqui. Usamos, em quase toda a obra, usamos a mesma pedra, também no interior. Aqui, portanto, a fachada é feita com uma aplicação de listas verticais, que é o método construtivo, portanto, ela foi integralmente revestida a isolamento térmico pelo exterior, depois levou umas barras metálicas de assentamento e a pedra foi fixada química e mecanicamente a estas barras, a estes tubos horizontais. No lado oposto da casa, portanto, a casa orienta-se para um terreno com cerca de 2.000 metros quadrados na frente. Existe uma espécie de uma galeria coberta, existe um jogo de pé direito também, na zona aqui das escadas. Há este grande vão com 6 metros de altura, em que as portas deslizam nos topos, as 3 do meio são fixas, as 2 dos topos deslizam. E existe, portanto, de um lado, desde aquele pátio onde estávamos há pouco até ao resto do terreno, existe um espaço canal de transparência que atravessa a casa neste ponto de acesso ao piso superior. Portanto, este é o terreno, portanto, uma piscina central. A casa dispõe-se no sentido da piscina. Aqui vemos, portanto, a sala de jantar, cozinha. Há 3 quartos das crianças em cima, uma biblioteca, o acesso ao piso superior. As portadas no piso superior são feitas em barras de alumínio, no fundo são as barras de pedra que usamos na fachada para revestir a fachada. Acabamos por revestir os vãos a uma textura que queríamos que fosse uniforme e para isso usamos as barras de alumínio que se vão movendo. Elas, havia uma coisa importante para nós, é que elas fossem completamente complanares, não houvesse decalagem nenhuma no revestimento da fachada, portanto que ela fosse completamente complanar. Para isso, quando podia, ela corre, e quando não tem espaço para correr, ela vai abrir em leque, em folga, digamos. Aqui o sistema construtivo, portanto, ela tem uma estrutura tubular. Cada grupo de barras tem umas cantoneiras em L, vê-se ali, e é, digamos, pousada, colgada, como se diz em castelhano, e fixa pela parte superior, de modo a que nunca seja visível. Do interior para o exterior, portanto, tem este efeito de proteção solar, de privacidade também. E à noite, com o efeito da luz interior, acaba por ter
acaba por filtrar a luz do interior para o exterior, então, dando um efeito, umas sombras, são sombras das árvores projetadas, das árvores que estão em frente. Nível de planta, portanto, a casa tem entrada aqui por baixo, tem garagem, tem uma zona técnica, uma zona de hóspedes, a transparência para o exterior, o escritório, escadas para o piso superior, salas, cozinha, copa, comedor e entrada principal. Portanto, ligação de entrada principal com o portão. Por baixo existe uma conexão subterrânea, onde existe uma adega e uma galeria, também lavandaria e zonas técnicas. Aqui uma sala de cinema, as escadas de ligação e uma piscina interior com um pequeno balneário. No piso superior, 3 quartos para as crianças, uma biblioteca e o quarto principal. Portanto, a orientação é boa, a orientação é, digamos, é na nascente ou no sudeste, digamos, não é um nascente pleno. Aqui já no interior existe um volume central na sala que depois incorpora uns armários de mídia, de bar, que é a zona de sala de jantar com ligação à cozinha e, portanto, e a transparência para o exterior, transparência plena para o exterior. Ligação ao piso de cima, piso dos quartos, a biblioteca em cima, os corredores de acesso aos quartos, quarto principal, casa de banho, em baixo o espaço que faz a ligação, tem uma garrafeira que neste momento está cheia e tem umas escadas, portanto, para o volume, o tal que inicialmente era uma adega e foi restaurado. Aqui sente-se já uma mudança de cor, queríamos que houvesse uma referência àquilo que era, queríamos que sentíssemos que estávamos num edifício que já existia e que foi restaurado. Aqui uma sala de cinema com um sistema de aquecimento à vista, uma forma mais despojada. Aqui a casa de banho, em que aproveitou uma pedra original que já existia no espaço, que serviu de lavatório. Nas paredes temos um estanho tradicional, feito à mão e sem qualquer tipo de pintura, de tratamento, estado puro, digamos. E aqui, portanto, o resultado do que ficou. O que se vê ao fundo, portanto, é o ponto de partida para o Pombal. O Pombal era um pequeno edifício que pertencia ao mesmo terreno, mas que foi ficando para trás e curiosamente foi o primeiro a ficar concluído. O cliente na altura disse para não nos preocuparmos com aquilo, porque ainda estava a ver o que é que havia de fazer. Depois veio com a ideia de o demolir. Nós dissemos que era uma má ideia, que nem pensar, que pelo menos que nos desse a oportunidade de pensar num uso para aquele pequeno edifício. E o que propusemos foi que fizesse uma sala para os miúdos brincarem, tipo uma casa da árvore, e um balneário de apoio para a piscina, que inicialmente estava alojado na casa. Portanto, e o Pombal era este pequeno edifício, tem 20 metros quadrados em cima, mais 20 em baixo. Estava completamente devoluto,
Tinha uma pequena janela voltada para a rua, e deste lado tinha a abertura por onde entravam as pombas, e embaixo era um anexo agrícola. Acabámos por sentir apesar de ser uma coisa muito pequenina, às vezes as coisas pequenas despertam-nos mais interesse, e acabámos por achar graça ao exercício e dedicar-nos a fazer uma coisa com conteúdo. Então aquilo que queríamos para lá era que houvesse, digamos, uma fusão entre a fantasia, que é uma casa da árvore para as crianças. Acho que não há nenhuma criança que não sonhe com uma casa na árvore para brincar, e que ao mesmo tempo houvesse um apontamento artístico na forma como essa casa da árvore se concretizava no espaço. Então, peço desculpa, mas vamos sair para mostrar o vídeo, para mostrar o conceito. Isto era o que existia, como já expliquei. Portanto, em cima o pombal, em baixo a zona técnica não, os arrumos. Isto era o que pretendíamos, portanto, que fosse uma casa da árvore, uma casa de fantasia, e o resultado foi a fusão dos dois conceitos. Portanto, foi manter o que existia com a árvore, uma árvore lindíssima, centenária, lateralizada, mas que a construção que fizéssemos tivesse a sensação de estar levitante, não é? Que não encostasse àquilo que era o pré-existente. Pronto, e o resultado foi esse. Portanto, foi manter o muro de vazão que existia e criar um edifício monolítico que parecesse levitante e que não tocasse naquilo que existia. Na vista voltada para o terreno, portanto, existe um plano de correr, feita na mesma pedra usada na casa, no tal ataíja, que tem a mesma textura do botão. Que acaba por fechar o vão e tornar o edifício mais purista. O mesmo acontece na frente. Embaixo não tivemos essa preocupação, porque era uma pré-existência, portanto aquela preocupação que tivéssemos é quando este edifício tivesse fechado, fosse uma peça quase escultural. Portanto, a estrutura acaba por ser simples, embora, como é habitual, os engenheiros, quando são confrontados com alguma coisa que não seja o trivial, dizem logo que não dá para fazer. Depois, com alguns ajustes, conseguiu-se resolver a inércia. Portanto, aqui a questão era resolver a inércia, resolver este movimento horizontal. Portanto, também foi facilmente ultrapassada essa questão. Deste lado, mantivemos a janela por onde entravam as pombas, porque achávamos que é uma característica importante do edifício, não se devia perder. Visto da rua, o vão que existia desapareceu porque não havia para o edifício, para o uso que o edifício ia ter, não interessava. Interessava sim a janela para o terreno. E o interior é completamente despojado, é o botão à vista, é como tinha dito, é os materiais no estado puro, é a madeira, exatamente a mesma madeira que foi usada na cofragem do botão, é no chão, e o interior completamente
em estado puro, não tem preocupações com cortes térmicos, não tem... Ora, isto é um abrigo, é uma casa de árvore para os miúdos trazerem para aqui as coisas para brincar. Portanto, a planta de piso de baixo é um balneário, tem a sanita, o duche, do outro lado o lavatório, a planta central. A planta de cima é uma sala em que houve aqui algum pormenor, acabou por ser tudo desenhado, os fechos, os sistemas de abrir, a porta foi toda desenhada em serralharia, de forma a que os degraus batessem certo com a parte de baixo do volume, que não existisse nenhum tipo de laje à vista e que parecesse tudo levitante. Os fechos também foram desenhados, porque não encontrávamos no mercado nada que tivesse o espírito daquilo que estávamos a fazer. Aqui a parte do duche, portanto, quem usa a piscina usa este duche que sai do teto e que drena lateralmente. Portanto, tudo isto fica aberto. E aqui o processo construtivo, portanto, isto era foi limpo, tudo o que existia foi limpo. Foi feita a estrutura central, que acaba por ter uma sapata que ocupa todo o pavimento. Há um negativo que desenhamos lá no ateliê, o registro de uma pomba desenhada por nós. Depois a construção da laje inclinada, cofragem em madeira, as paredes cofradas, aí o resultado final, depois da cofragem e depois das portadas e janelas aplicadas. Portanto, isto aqui é como existia, como era, e aqui como passou a ficar depois da intervenção. Finalmente, queria, num registro completamente diferente, este aqui já perde a horizontalidade, já passa a ser um exercício vertical, uma vez que é uma casa no centro, na malha urbana do Porto. Um cliente contactou-nos que tinha adquirido este edifício, pediu-nos inicialmente para fazer uma adaptação, renovar as fachadas e fazer um novo interior. Nós achámos que não era pertinente, porque o edifício era sem interesse arquitetónico, não é completamente descaracterizado. Então, da renovação pouco ficou. Ele foi quase totalmente demolido para dar lugar ao novo exercício. Da análise que tínhamos da envolvente, a envolvente não se podia dizer propriamente que estivesse em mau estado, mas era muito assimétrica, muito com edifícios de vários géneros, muito invasiva a nível visual. Então o exercício era criar privacidade à casa, com a dificuldade acrescida de estar implantada no meio de tudo isto que a circundava. Vamos ver mais um vídeo que não conseguimos passar. Só um momento. Portanto, e o exercício foi este, foi manter a forma original no que diz respeito ao volume, né? Dar-lhe transparência nos topos e num vão lateral, mas cobri-la com uma malha que permitisse controlar a luz do sol e dar-lhe privacidade e ao mesmo tempo segurança também.
A nível de perfil, optamos por isolar o edifício, colocar a garagem no fundo do lote, e no espaço entre a garagem e a casa há 2 árvores que aparecem ainda muito franzinas aí nas imagens, mas que neste momento já cresceram bastante e que já têm um impacto significativo e uma sombra significativa aqui no espaço. Existe vegetação pontual também no fundo do lote e existe uma conexão entre a garagem subterrânea, entre a garagem e o edifício. Pronto, a nível cromático, o que nos despertou interesse para resolver o exercício foi a utilização do betão à vista, e havia uma casa contígua que tinha um revestimento, embora já em bastante avançado estado de oxidação, mas tinha uma cor bonita e uma textura bonita, um castanho que ficava muito próximo. Então foram essas 2 cores que acabamos, esses 2 materiais que acabamos por usar e sua relação com a respectiva cor, digamos. O edifício tem as tais 2 paredes muito regulares e tem esta malha de proteção da frente em madeira. Essas portadas são projetantes e vão abrindo de forma irregular, permitindo a entrada de luz e a proteção do edifício. Aqui é uma zona, um piso intermédio, quarto de hóspedes, os quartos da família são em cima, e embaixo são as salas e entrada e cozinha. Na lateral, numa das laterais, existe um grande vão da cozinha, um grande vão lateral que ilumina a cozinha e o escritório em cima, e a suíte tem uma zona de estar projetada na fachada. Isto é a vista frontal do vão, e aqui, portanto, era o que existia, portanto, era as traseiras da casa voltadas para o terreno, que depois da intervenção acabou por ficar com um grande vão de 6 metros de altura e depois este espaço destinado à suíte, que aloja aqui, neste espaço de cerca de 50 centímetros, um rolo, digamos um store de segurança que acaba por fechar todo este vão, que no momento em que isto foi fotografado ainda não estava instalado, e ainda hoje ainda não está, mas vai ser instalado em breve. No alçado frontal, portanto, conseguimos ver a transparência, esta permeabilidade, conseguimos desde a entrada lá ao fundo até cá, e existe uma ausência de estrutura, a estrutura está lateralizada, todo o núcleo da casa não tem estrutura, só tem elementos que fazem a divisão dos espaços. Aqui é possível ver, portanto, mais à frente já temos fotos com os espaços mobilados, mas aqui conseguimos ver a zona de sala e entrada, uma segunda sala de música que tem aqui em cima, escritório, quarto de hóspedes e aqui o quarto principal. Portanto, a nível de planta, entrada, zona de refeições, zona de estar, cozinha, casa de banho de serviço. Ao fundo tem uma piscina interior, uma zona de parqueamento com acesso por este piso aqui, onde existe aqui uma galeria que já tem, por acaso já tem uma coleção, um trabalho muito interessante aqui, de um artista, Julian Opie, tem uma sequência aqui muito interessante, lavandarias e zonas técnicas, uma garrafeira. No piso intermédio temos um grande vazado, uma sala de música,
um escritório e um quarto de hóspedes. E em cima os quartos da família, os quartos quarto do casal e dos 2 filhos. Nós acompanhamos desde o início o processo de mobiliário da casa. Gostamos muitas vezes, quando podemos, de aconselhar na parte do mobiliário. Então, esta cadeira foi desenhada lá no escritório. Isto é um aparador do Mark Van Steven. Aqui o pormenor da cadeira. E aqui o espaço já mobilado. Na altura, portanto, na sala pediram-nos uma estante, um louceiro, né? E achávamos que isso interferia com o espaço, então acabámos por desenhar isto, no fundo, esta é uma composição em que abre, estas 2 portas abrem e acaba por ter aqui tudo o que eles necessitavam, que os clientes necessitavam, portanto, que era uma zona de louceiro com o apoio à sala de jantar. Em cima, uma sala com mobiliário mais vintage, que acabamos por, em conjunto com o cliente, ir a alguns leilões e fomos comprando peça a peça. Neste cliente em particular, começou por um cliente, depois tornou-se um amigo. E estamos muitas vezes juntos e vamos muitas vezes, até por brincadeira, aos leilões, fazer escolhas de peças e compras e vendas, e eu compro-lhe peças a ele que ele já comprou e vice-versa. Acabamos por criar uma relação próxima e a casa foi pretexto para isso. Portanto, aqui há uma perspectiva do piso de cima, portanto, com os 2 espaços de estar, aqui a zona de jantar. A zona de jantar tem um quadro do Mauro Restife, que é um fotógrafo muito interessante brasileiro. Tem uma sequência de uns trabalhos fotografados na Casa de Serralves. Aqui é uma mesa de jantar em que eles disseram que não encontravam nenhuma mesa que gostassem, então pediram-nos para desenhar a mesa. Nós desenhámos lá no escritório. Uma estrutura reticulada que depois, digamos, concentrava toda a geometria nesta barra horizontal e que, para conseguir ser concretizada como deve ser, foi preciso criar toda esta peça para calibrar essa barra horizontal que recebe toda a estrutura que vem de toda a mesa, para que no final se conseguisse concretizar. Portanto, isto é uma peça quase arquitetónica, porque acabou por implicar um desenho, digamos, mais dedicado. Aqui foi como ficou no final, portanto, com os acabamentos em preto e em latão. E vista de frente. Portanto, esta é a janela que se vê na fachada, uma janela projetada na parede lateral de betão. E aqui os espaços interiores. E finalmente a fachada lateral e o fim o fim da nossa apresentação. Agradeço muito a vossa disponibilidade para conhecer estes nossos trabalhos. Obrigado. Queda poco tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes sobre alguna de las obras que expuso, sobre algún otro tema. Mira,
unha pregunta, non? Na casa esta última que mostraches, que gustoume moito, pero teño a dúbida, non sei se tiraches a que había antes e fixeches outra nova, o sea, que dicir que os muros de betón son novos porque tiraches todo o que existía, é simplemente un recordo formal? Sim. Ou é outro? Inicialmente estava previsto manter parte da estrutura, mas depois, e depois da sondagem mesmo no terreno, quando se começou a demolição, verificou-se que a estrutura estava, primeiro, para além de estar diferente do projeto de estruturas que estava licenciado, estava também desvirtuada e com erros. O nosso engenheiro verificou erros estruturais. E aí foi, francamente, recomendado a demolição total, só a cava é que se manteve, portanto, o sótano é que mantivemos, e depois por uma questão tanto de viabilidade financeira como de segurança, do ponto de vista estrutural, optou-se por fazer digamos, a estrutura toda nova e manter a memória, digamos, meramente formal do volume. Não foi aproveitado o edifício, não foi. Vos que tendes unha arquitectura racional, non tivechedes un pouco non dudastedes a cambiar o formalismo e buscar unha expresión máis vosa que o recordo, ou non foi? Não, atendendo à geometria das moradias, portanto aquilo é uma rua com casas de um lado e do outro, existia muito aquele tipo de forma, aquele tipo de perfil, em que conseguimos ver uma lateral com as pendentes desenhadas. E concluímos que se o fizéssemos de uma forma mais pura, estávamos a integrar o nosso com referências aos que existiam. Até na primeira foto vê-se, a primeira foto que vemos na rua, existe uma casa precisamente com o mesmo perfil lateral, só que está em chapa e já enferrujada. Portanto, se usássemos o mesmo código, iríamos conseguir um resultado que nos agradasse. E foi por aí que seguimos. Portanto, é zinco puro, sim. Zinco puro, sim. E a frente é em madeira a frente é em madeira de IP, sim. Depois, com respeito ás obras que tes no rural, non? No rural, nos espacios rurais, enfrentástedes con normativas exigentes, formales, ou hai libertad? O digo un pouco polo que sucede aquí en Galicia, non? Que hai un pouco unha serie de normas moitas veces contrapostas ca modernidade, non? Sim. Non sei... Em Portugal nós sofremos de um mal, a arquitetura sofre de um mal que começou no pós-25 de Abril, portanto nós tivemos em 1974 uma revolução e nessa pós-revolução existiu quase uma euforia pela liberdade. E essa euforia pela liberdade levou também a pagar um preço do ponto de vista arquitetónico, porque, digamos, foram esquecidas todas e quaisquer condicionantes, todas e quaisquer regras, principalmente a nível de materiais. Portanto, e existe um certo descontrolo, principalmente em regras que digam respeito a materiais a utilizar. Isso é muito evidente, por exemplo, nos muros de vedação, que acabam por ter uma importância muito grande no desenho urbano. Não é? Tu, se queres fazer um muro de vedação, tu podes fazê-lo como tu quiseres. Tu podes fazê-lo... são os muros que fazem a vedação entre a tua propriedade e a calha. Não é? Se tu queres, podes fazê-lo. Existe descontrole nessa parte. E se tu queres, tu podes fazê-lo como tu quiseres. Podes fazê-lo verde, podes fazê-lo cor-de-rosa, às pintas.
podes fazer como quiser. Isso é um descontrolo que, nas mãos de arquitetos que sabem o que estão a fazer, pode funcionar e pode ser uma coisa positiva. Mas como existe uma grande fatia de arquitetos e de outros técnicos que estão habilitados a projetar, que nem arquitetos são, a ausência de regras é manifestamente prejudicial e que leva a uma desarmonia das soluções. Portanto, eu sinto-me à vontade em projetar com algumas regras, com regras de materiais. É uma ajuda. Pessoalmente é uma ajuda para mim e acho que era uma ajuda para o património, para o desenho urbano de uma maneira geral. Portanto, existe sim essa liberdade, mas eu não sei se é positiva essa liberdade. Muitas vezes não. Na minha opinião, muitas vezes não é positivo. Sim, sim. Como? Ok. Bueno. Sí, muy bien. Pues nada. Pues muchas gracias por asistir y cerramos la jornada.